Meu nome é Thiago Carvalho, né? Eu sou formado em comunicação social, jornalismo. Trabalho também com fotografia já há 11 anos e mais recentemente com audiovisual há 5 anos, aproximadamente. Sou morador do Jaraguá, um pouco mais de 22 anos. Aqui, onde eu moro agora atualmente, no Ipanema, Jardim Ipanema, eu moro há 21 anos. Antes disso eu morei também em outra região aqui do Jaraguá, próxima à escola na Siqueira, né, que acredito que deve ter sido por mais ou menos 3 a 4 anos, né, antes de vir para cá, para o Ipanema. Eu trabalho com documentário, né, é um campo que eu gosto muito, que eu me identifico bastante, né, acredito que o jornalismo tenha contribuído bastante para eu entrar nessa área, né, e trabalhar dentro do campo de direitos humanos, né, que também acredito que o jornalismo tenha contribuído para isso. Né, eu poderia ter ido para algumas outras áreas do jornalismo, mas acabei me identificando mais com essa questão de política, direitos humanos. E aí, quando comecei a trabalhar com documentário, foi quando eu dirigi meu primeiro documentário etnográfico, eu vi que era exatamente essa área que eu queria me desenvolver mais. E não tanto muito pela carreira, por trabalho mesmo, financeiramente por isso, né, mas eu acho que é mais no sentido da militância mesmo. Pequenininho, minha família morou ali na 25 de março, na rua de comércio, né? Meu pai trabalhou como gerente de uma loja de calçados, de família inclusive. E aí, um pouco depois, parece que a loja abriu uma filial na Lapa, também ali na rua de comércio, na 12, né? E aí ele foi ser gerente dessa loja. E a gente sempre morou assim, perto da loja, em cima da loja, assim, né? Sempre foi onde a gente morou, num prédio, assim. Era um prédio era comercial no térreo, mas era residencial o restante do prédio. E aí, depois que a loja entrou em falência, né, a loja fechou, a gente veio para o Jaraguá, né? E o nosso primeiro local onde a gente morou foi ali mesmo, perto do Ana Siqueira, uma rua chamada Fernandes Cavaleiro, né? E aí, ali a gente morou, viveu um pouco da minha infância ali, né? Com a minha família, né, minha irmã, meu pai, minha mãe. E aí depois a gente veio para o Ipanema, quando eles se cadastraram lá no programa do governo, né, de moradia, do CDHU. E aí a gente foi sorteado, né, e aí a gente veio para cá. E isso foi, se não me engano, no final de 98 ou no início de 99. Porque a minha primeira, minha segunda e a metade da terceira série eu fiz. A terceira série é certeza que eu fiz no Fontinelli. Antes eu não lembro se foi, mas eu acredito que tenha sido sim. Eu acredito que tenha sido lá. E aí, quando eu já estava na metade da terceira série, né, lá no Fontinelli, o apartamento estava sendo já reformado tal, e tudo mais. E aí a gente se mudou. E nessa que a gente se mudou, minha mãe me transferiu de escola e fui estudar no Leônidas. Porque não fazia mais sentido morar no Ipanema e continuar estudando lá no Fontinelli. E aí foi quando, mudando para o Leônidas, acabei me formando no Leônidas, fazendo todas as minhas séries lá. Eu tenho uma coisa com o passado também, né? Eu estava até comentando que em certo momento eu quero me desapegar, mas em certo momento eu acabo me emocionando com o passado, né? Então sempre quando eu passo por lá, eu lembro de muita coisa, então eu me emociono bastante, né? Chega a arrepiar e tudo mais. Então eu tenho boas memórias lá, né? Minha infância também foi muito boa lá, quanto foi aqui também, né? Aqui no Ipanema. E então sempre que eu passo ali em frente, né? Na rua, né? Eu já tive, só para você ter uma ideia, eu já tive tem vezes que eu passo por ali mesmo, porque eu estou a caminho, mas teve algumas vezes que eu fui por querer ir mesmo, assim, né? Por querer revisitar um pouquinho desse passado, dessa memória, né? Porque ali a gente viveu muita coisa boa, né? Então, tenho bastante recordações. Mas eu acho que a última recordação maior que eu tenho foi em 98, quando teve a Copa do Mundo, né? E a gente pintou a rua. Então, é uma coisa que eu mais tenho, assim, em mente, assim. Na verdade, com o Jaraguá eu tenho uma relação
de amor e ao mesmo tempo uma relação assim de desentendimentos, né? Não vou falar ódio porque eu acho que não é uma palavra muito forte, mas eu tive muitas mágoas também, né? E eu acho que muito, assim, não tanto na minha infância, eu acho que essa coisa dos desentendimentos, das mágoas, assim, das dificuldades de conviver no Jaraguá, começou a partir da minha adolescência, né? Enquanto criança, enquanto infância, eu me divertia muito, tanto lá, ali perto do Ana Siqueira, quanto aqui no Ipanema eu me divertia muito, né? Com os amigos e tudo mais. E porque eu sempre fui muito da rua também, né? E então a brincadeira, tinha brincadeira de diversas brincadeiras, então a gente se divertia muito na rua. Aí quando foi chegando a adolescência, a gente vai mudando um pouco o nosso perfil, né? A gente não fica mais tanto nas brincadeiras da rua, né? E a gente quer uma atração diferente, quer uma coisa diferente, né? A gente como adolescente, pré-adolescente, a gente quer ver uma coisa diferente. E eu nunca encontrei muita coisa aqui no Jaraguá, né? Nessa época. Então a gente, eu e os meus amigos e até mesmo alguns primos que também moram aqui em São Paulo, a gente procurava diversão e lazer fora do Jaraguá, né? Mas na região central, né? Por exemplo, tal. Teve muito uma época do rock, de galeria do rock, de sair daqui para ficar lá o dia inteiro, né? Porque aqui nunca teve muita coisa, né? A não ser o Pico do Jaraguá, o parque, né? Que eu também convivi muito. Mas eu acho que nesse período foi um período que começou a ficar um pouco mais difícil de relação com o bairro, né? E aí também a coisa do quando começa a trabalhar, né? Você começa a trabalhar e não trabalha no bairro, vai trabalhar longe. E eu sempre trabalhei, quando trabalhei fora, trabalhei em região central, no centro, e na Zona Sul, em empresas da Zona Sul. Então sempre foi muito difícil, né? Sair daqui, se deslocar daqui para ir trabalhar nessas regiões, né? A dificuldade de transporte, né? Aí vem todo o cansaço, toda essa dificuldade toda, sempre também contribuiu com essa relação aí meio complicada com o bairro, né? E a lentidão também no crescimento do bairro, né? Lembro da época também quando não tinha o viaduto lá na estação de Jaraguá, né? Então era sempre um perrengue passar por lá, porque parava, ficava muito tempo parado, né? Quando passavam os trens de carga ali, eu lembro muito bem disso, né? Que mais? Também teve uma época assim, de muita dificuldade de banco, né? Que a gente não tinha banco aqui perto, foi ter mais recente, né? Então tudo isso juntando fez com que eu começasse a querer sair daqui, né? A pensar em outro lugar para viver, né? E isso essa relação assim meio conflituosa, ela vai justamente até o momento em que eu me envolvo, em que eu estou terminando a faculdade e me envolvo num trabalho que para mim foi uma virada de chave na minha vida. E também no lado espiritual, que foi quando eu fiz um documentário, que aí foi um trabalho direcionado e voltado também para a comunidade indígena do Jaraguá dos Guarani. Mas eu lembro um pouquinho, eu era assim muito pequeno, né, claro, mas eu lembro um pouquinho dessa mudança para cá. Eu lembro que ainda não era muito asfaltado, a rua principal aqui dos prédios, né, ainda era de terra. Tinha muito mato ainda, muita árvore, muito assim, muito mesmo. E foi um choque vir para cá, assim, da mudança. Eu sempre tive muita, não dificuldade, mas uma coisa muito séria com mudanças, né? E aí eu lembro de quando a gente veio, ainda estava muito vazio, porque a gente veio muito rápido para cá. Quando liberou para as pessoas virem para cá se mudar, os meus pais já tinham colocado gente para trabalhar aqui, para construir, para reformar o apartamento. Terminando, a gente veio para cá, né? Então tinha muito pouco morador, né? Tinha muita coisa também da ocupação, né? Porque como tinha pouca gente, muita gente também demorou para vir para cá. Então o apartamento ficou muito vazio e outras famílias foram ocupando, né? E bem nesse comecinho ainda eu lembro que teve também um processo de integração de posse, justamente por causa dessas famílias que ocuparam alguns dos apartamentos, né? E essas outras famílias donas, proprietárias, já estavam para vir para cá. Aí eu lembro que foi um momento bem tumultuoso, assim, tava cheio de polícia, de tropa de choque. Foi um momento também que eu lembro também que foi proibido sair na rua, porque poderia acontecer de tudo, né? Isso eu lembro bastante, assim, da tropa de choque na rua inteira, assim.
os prédios inteiros, assim, era muita polícia, isso eu lembro pra caramba. Eu comecei a ter uma vivência diferente, né? Eu comecei a entender um pouco mais sobre militância, né? A entender um pouquinho mais sobre o meu papel como cidadão, né? Como morador do Jaraguá, o meu papel, na verdade, os meus direitos, né? Eu comecei a entender um pouquinho mais sobre isso, né? E o outro lado também, que me marcou bastante, foi aí uma coisa muito mais íntima, mais pessoal, que é a espiritualidade, né? Acho que convivendo com eles mexeu muito comigo isso, né? Na verdade ativou. Eu acho que, assim, mexeu muito com a coisa da identidade, né? Porque até então a gente, talvez eu nem me questionava tanto sobre isso, né? Eu acho que nem questionava, na verdade, né? E a partir do momento que você conhece uma comunidade tradicional, né, como a comunidade Guarani, e vê toda aquela vivência, né, tal, começa a despertar alguma coisa em você, né? E isso é fato, assim, isso é muito forte, é a coisa da identidade. Começou muito a mexer isso comigo, né? A ponto de me questionar quem sou eu, né? De onde eu vim, né? De onde vieram os meus pais, né? Que relação que os meus pais têm com povos indígenas das regiões que eles vieram, né? Não tanto o meu pai, né? Eu acho que meu pai era de origem branca, mas sim da minha mãe, muito da minha mãe, né? Mas até onde, por exemplo, eu me permito falar sobre isso, eu acho que foi muito que um despertar também dessa coisa da identidade, da minha identidade, né? De começar a questionar mais, de começar a procurar um pouquinho mais, né? Mas assim, muito pra dentro, né? Não de maneira muito externa, assim, sabe? Externar essa coisa. Eu acho que eu também não preciso ficar, assim, tipo, externando mesmo esse ponto na minha vida. Eu acho que é uma coisa muito íntima, é uma coisa que eu preciso trabalhar dentro de mim, né? E que vai ficar dentro de mim, não vai precisar sair. Não vou precisar explicar sobre isso, assim. Então, essa convivência com os Guarani, por exemplo, mexeu muito com esse ponto da minha identidade, da minha ancestralidade, né? De procurar entender quem eu sou e de onde eu vim, né? Porque não foi, por exemplo, eu vim do Jaraguá, né? Tipo, né? Tipo, tem uma coisa muito mais distante, né? Uma coisa muito mais longa, assim. Eu consegui chegar a lugares, sem sair do lugar, vamos dizer assim, né? Que me revelou muita coisa, assim, né? Tanto historicamente quanto espiritualmente, dizendo assim. E é um processo que ainda vai demorar bastante, né? Um processo também de tentar também desconstruir a minha família, a minha mãe, né? As minhas tias, que ainda tem uma certa dificuldade de lidar com isso, né? De entender um pouquinho mais da origem deles também, né? Porque eu não vou conseguir descobrir a minha sem que eu passe por eles e eles descubram a deles também, né? Não posso fazer esse pulo, não tenho que passar por eles para chegar num lugar que também não é nem tão distante assim, né? Se for parar para ver, eu estou falando do meu avô, da minha avó, né? Que também já não estão mais vivos, mas que é muito próximo, né? Muito próximo. Então é um processo que continua, é um processo íntimo, né? Muito particular, e que conforme vai me trazendo respostas, vai me alimentando também, né? Espiritualmente falando, né? O trabalho que iniciou justamente quando eu conheci os Guarani, né? E ali eu ouvi muitas histórias, foi despertando muita coisa dentro de mim, muita coisa boa, muita coisa forte, né? Foi aflorando uma coisa também da sensibilidade, eu fui ficando mais sensível para muita coisa, né? Muito mais sensível para muita coisa. E então o trabalho tem um peso muito grande nisso. Então eu não sei nem se eu não tivesse feito esse trabalho, o que seria tipo de mim agora. Não sei se eu nem estaria aqui falando com vocês, assim, sabe? Sim. Falando sobre esse processo todo. Tem até um vídeo da Cacique Jandira, né? Que ela falava disso, né? Os estudantes vêm aqui, colhe tudo da gente, depois não volta, não fala com a gente, não tem uma relação, e é só para tirar nota deles, né? Ela fala muito disso, tem um vídeo muito marcante. E eu me apoio muito sobre essa fala, né? Porque o meu trabalho
todos esses trabalhos que eu desenvolvi no campo do audiovisual e até mesmo a minha relação com eles foi totalmente oposto ao que ela comenta, né, sobre algumas dessas pessoas, né. Então foram processos assim muito marcantes, assim, né. E tanto esse primeiro quanto os demais. Os demais, por incrível que pareça, eu não tive a proatividade nenhuma, zero, de querer fazer da sequência dos outros trabalhos que a gente fez. Como o último que a gente fez foi um trabalho muito lindo, muito bacana, sobre o mel, sobre as abelhas nativas, né? Como um outro que foi sobre o rio, um rio importantíssimo que nasce no parque, corta a aldeia e que se tornou poluído por uma infinidade de coisas. Outro sobre o milho, né? Enfim, e todas as outras andanças que a gente fez, né? Que eu fiz com eles, aí no apoio da fotografia do audiovisual, né? Então todos eles foram tipo a pedido, né? Tipo assim, eu recebi tipo o pedido. Depois que a gente terminou Atrás da Pedra, eu continuei. Na verdade eu parei e me questionei. E agora, o que será que eu vou fazer, né? Continuo aqui, né? E era isso que eu queria, continuar a minha relação. Então os outros trabalhos foram tipo, por incrível que pareça, foram um pedido deles, assim, né? Ao pedido de um, né? Ao pedido de outro. Eu falei, Thiago, você não quer fazer um vídeo aqui sobre o nosso rio que está poluído? Aí ali no Itacupé, a cacica Geni faz um vídeo falando sobre o nosso milho, a nossa primeira plantação, a primeira horta ali do Itacupé. E aí depois a construção da casa de reza, a primeira casa de reza ali na aldeia Itacupé. Então, e aí o do mel também é a mesma coisa, o Thiago Henrique pedindo, né? Na verdade, ele me apresentou o meliponário e eu fiquei encantado com aquilo. Eu nem sabia que existia abelhas sem ferrão, abelhas nossas, né? Nativas nossas, né? E aí ele falou, faz um vídeo, faz um documentário pra gente. Aí eu me juntei com uma amiga e aí a gente trabalhou nele. Então, foi um processo, esses outros, assim, diferente do primeiro, foi um processo que a gente conseguiu também, na medida do possível, envolver a comunidade, né? Envolver os jovens, as crianças. Então tem um que a gente faz lá sobre a casa de reza no Itacupé, que foi assim, tipo, era tudo equipamento nosso, então não tinha apoio nenhum, projeto nenhum, e também nem dava para parar para escrever alguma coisa. Para mim não é comigo esse negócio, né? Pediram, tem que fazer, não dá para... Então vamos sentar aqui, vamos escrever um projeto. Não dá, não tem tempo para isso, né? Então era pegar o que tinha, a câmera, né, e fazer, né? E aí nesse foi muito bacana, porque teve muito do envolvimento, né? Eu botei as crianças para ficar no boom, ali no áudio, né? E outro ficou filmando, teve um que traduziu quando foi falado em Guarani, e foi muito divertido, né? Foi um processo que foi muito envolvente, todos eles, e que trouxe muito aprendizado também, né? Então sempre foi na militância, sempre foi pensando que eu precisava, de uma certa forma, mostrar para o bairro Jaraguá, né, para todos os outros moradores da região, sobre as histórias, sobre a vivência, né, do povo Guarani ali, né, sobre o quanto é importante a presença deles, também para as outras pessoas do bairro, né. Então foi sempre muito nesse ponto que eu levei, né, e até hoje é assim. Né, quando eles me chamam para fazer alguma coisa, a gente precisa gravar um vídeo ali porque está acontecendo alguma coisa, estão querendo derrubar alguma lei, a gente precisa fazer um manifesto, né, quando foi agora mais recentemente falando, quando foi ali na ocupação ali do terreno que a tenda comprou, me chamaram para uma reunião lá, que eles estavam se preparando para fazer a entrada, né, então a gente foi lá, fez o vídeo, voltei para casa, deixei ele prontinho para no dia seguinte, quando a gente estivesse lá dentro, a gente soltasse, né, e aí fosse divulgado de maneira geral. Então sempre foi na militância e sempre vai ser, né? É claro que o audiovisual também é minha profissão, é uma profissão, uma das, né? Desse meu tripé de carreira, que é o jornalismo, a fotografia e o audiovisual, mas eu acho que eu posso conquistar esse espaço de uma outra forma, né, lá, mas no sentido aqui a militância, se conquistar com a militância, ok, beleza, é só consequência, né? Mas o importante para mim é levar essa mensagem da forma que for, seja com uma super produção, ou seja, eu pegar minha câmera aqui da gaveta, do armário, e for para a rua, for para a aldeia e gravar. Eu considero importante justamente isso, tentar aproximar e desconstruir os estereótipos, né, esse preconceito
que o Jaraguá, como um todo, tem com os Guarani, né? Porque em todos os eventos, em todas as manifestações, todas as ocupações, todas as articulações envolvendo os Guarani, eu sempre vi muita gente apoiando, mas muita gente de outras regiões, tipo da Sul, da Leste, a galera do Centro, mas sempre vi uma dificuldade muito grande de aproximação do Jaraguá, das pessoas do Jaraguá, do reconhecimento delas, de reconhecer que os Guarani estão ali, né, e tem o direito de estar ali, né, um direito originário. Sempre vi muito isso como uma problemática muito grande, ainda é, né, ainda é. Mudou um pouco com a aproximação dos coletivos. Eu acho que os coletivos que começaram a se aproximar, a se juntar também entre si, deu um apoio muito forte. Então, assim, o que eu vejo mais do Jaraguá de aproximação em relação à comunidade Guarani é por meio dos coletivos. Ainda é muito pouco você ver, tipo, um morador, sabe, um morador jovem sair do Jaraguá para ir para a ocupação lá e dar um apoio. É muito difícil ainda. Sim. E aí é nisso que eu acho que o meu trabalho entra, né? É de construir essa história, essa memória, porque vai ficar como uma memória para o Jaraguá, todos esses trabalhos que a gente fez, de construir essa memória e tentar fazer com que elas, e torná-las, principalmente torná-las acessíveis. Essa coisa de fazer o documentário, segurar, prender para festival, não é comigo. É como eu te falei até anteriormente, é a coisa da urgência. Pedir para fazer o documentário ali X falando sobre uma denúncia, então vamos fazer, vamos entregar, vamos colocar ali no YouTube, tornar democrático o conteúdo para a galera assistir, porque senão não faz sentido o que eu estou falando, de tentar levar esse conteúdo, essa informação, essa história pro restante do bairro. Então é fazer, tornar público e levar até as escolas, sabe, e conscientizar, né, fazer esse trabalho de base, né? Em um certo momento que eu estava na aldeia, era até uma manifestação, inclusive, eu conheci uma galera também que só ajudou mais essa coisa da militância, né? Só cutucou mais essa coisa da militância e aí me fez ter uma relação também mais próxima ainda com o bairro, mais forte com o bairro. Quando eu recebi um convite para participar do coletivo Sal Quebrado, foi o meu primeiro coletivo, até então eu só via de fora esse negócio de coletivo, falei, não sei nem como é que funciona. E aí o Rodrigo e o Sandra me convidaram, né? Me conheceram inclusive nesse dia, né? Alguém ali que falou, se não me engano foi a Luísa também, que é uma super querida, ela falou, aquele que é o Thiago, ele que fez o Atrás da Pedra, tá? Vocês precisam se conversar, né, tal, e tudo mais. E ali a gente conversou um pouquinho mais pra frente, eles me convidaram para fazer parte, para trazer a questão indígena, na minha perspectiva, como alguém de fora, né, porque mais pra frente a gente trouxe a Sônia, e aí sim como a representante oficial, né, da TI Jaraguá, do povo Guarani. Então me fizeram o convite, eu fiquei bem feliz e teve muita mudança assim, também na minha vida, contribuiu bastante para a militância e para voltar a ter um pouco mais de paciência com o bairro, né, essa coisa toda. Então um pouquinho mais. Acho que a minha história, ela entra, na verdade a história que eu não conhecia de mim, né, ela entra quando faz essa ligação, essa relação com a espiritualidade e a ancestralidade. Portanto, uma história que eu não conhecia antes e ainda conheço muito pouco. Então, ela entra nesses trabalhos, nesses processos todos, nessa perspectiva, nesse ponto. Quando eu quero entender um pouco mais a minha ancestralidade, sabendo que eu tenho uma relação muito forte, uma ancestralidade muito forte também ligada aos povos indígenas, ao povo de Minas Gerais, tal, tudo mais. Então, acho que entra muito nesse caminho, se cruza, na verdade. Se cruza e se dissolve ali, né? Então, vira uma coisa só.